Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui com um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas que é uma coisa super legal, que eu sempre tive vontade de compartilhar com você e acho que pode te ajudar muito. Eu tenho feito isso nos últimos 2 anos e já me salvou muita grana, que é transformar cadernos antigos, pegar todas as folhas brancas e transformar em cadernos novos, prontos para usar, que você pode customizar a capa, fazer do jeito que você quiser. Então, vamos lá! O primeiro passo é pegar todos os cadernos de arame da sua casa que tem alguma folha em branco, preferencialmente do mesmo tamanho para você poder encaixar o arame depois. E eu acho que esse tipo de método não ia funcionar com um caderno que não fosse de arame. E você vai pegar um clips, como eu estou mostrando ali no vídeo, e separar todas as partes de folhas brancas. Você vai colocar o clips naquelas partes para separar e ajudar a gente depois. Você pode fazer isso se as folhas estiverem no final do caderno, no meio do caderno, não tem problema. Qualquer partezinha branca, você pega um clips ali, coloca e separa. E aí você terminou de fazer os seus cadernos, você vai pegar uma fita crepe ou um durex. A fita crepe, pelo que eu já pensei aqui, vai funcionar melhor com esse método, mas se você só tiver durex, não tem problema também. E você vai usar 2 vezes a fita crepe. Primeiro você vai pegar nas partes brancas que a gente já separou e vai colocar ali na parte de cima, do lado e de baixo só das folhas brancas. Assim como eu tô mostrando ali no vídeo, você vai dobrar por cima das folhinhas para separar elas da capa, da contracapa e do resto das folhas. E vai fazer isso com todas as partezinhas de folha branca que a gente já tinha separado. E você vai encapando ali em cima, do lado e embaixo daquelas folhas para deixar elas separadas, para depois, quando a gente for tirar o arame e juntar todas num caderno só, elas fiquem alinhadas, nenhuma folha se perca. Porque se a gente tirasse sem fazer isso, as folhas iam se mexer e ia ser muito difícil de montar o caderno depois. Então isso é essencial de você fazer. Agora a gente já separou as folhas brancas do resto das folhas, vamos fechar o caderno e passar a segunda vez de fita crepe, que vai ser em volta do caderno todo, não só das folhas brancas. A gente vai prender a parte de cima, do lado e de baixo do caderno, não se esquece de deixar alinhado ali o arame, para depois a gente conseguir tirar, e vai passar em cima, do lado e embaixo do caderno, fechando todas as folhinhas, dobrando que nem a gente fez com a folha branca, pra gente poder tirar o arame depois. E assim que ele vai ficar, todo encapadinho nas laterais com fita crepe. E você vai fazer isso com todos os cadernos. Pega a parte branca, coloca a fita crepe nela, depois fecha o caderno e faz aquilo no caderno inteiro. Na parte branca, é bom que você realmente use esse pedação de fita crepe, cole mesmo, cole nas laterais, para elas não se mexerem de jeito nenhum. Do lado de fora do caderno, você pode usar pedaços menores, porque é só para ele não se mexer. Então você pode cortar um pedaço de fita crepe ou de durex, enfim, e só colocar ali em cima, na lateral e embaixo, só para ele não se mexer. E se eu tiver um caderno que tiver seções no meio dele, não tiver essas seções no final? Não tem problema nenhum, você vai fazer a mesma coisa, pegar as partezinhas brancas do meio, todas separadamente, vai colocar a fita crepe nelas separadamente, e aí você vai ficar com várias partezinhas brancas. E aí você vai fechar o caderno, passar do lado de fora do caderno que vai dar certo do mesmo jeito. E aí você vai acabar com esse cadernão, com essas partezinhas branquinhas aí no meio. Vai fechar tudo ali na lateral bonitinho. E você vai acabar com uma pilha de cadernos, todo cheio de fita crepe. E agora é hora de fazer as capas. Você pode fazer onde você quiser as capas, do jeito que você quiser. Eu vou mostrar pra vocês usando um site chamado Canva. É um aplicativo muito legal e um site também.
pode colocar canva.com no seu computador ou no seu celular e digitar ali em cima capa de caderno. Isso é bem fácil porque ele já vai te dar alguns templates prontos que você pode usar, se inspirar ou entrar ali, editar e já imprimir para colocar no seu caderno. Mas eu vou escolher ali criar um design em branco. Então só para mostrar para vocês, ali tem todos os templates, depois tem fotos de tudo que você imaginar, elementos que são desenhos, mas não são fotos, tem uns elementos lindos, tem todos os textos que você imaginar, ele já te mostra combinações legais, vídeos para outros projetos, vários fundos para você usar. E eu vou usar também um outro site chamado The Known Project, aquele Y ali eu coloquei sem querer, mas é um projeto, um site que tem ícones de tudo que você puder imaginar, desde, sei lá, flores até Harry Potter, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele é super legal, quando você não achar as coisas no Canva de graça, é só procurar ali que com certeza vai ter alguma coisa que você vai querer usar. Então eu vou fazer essa primeira capa baseada em um caderno que eu vi na internet, ele até aparece aí em algum momento do vídeo. E ela é uma capa mais simples, eu fiz ela baseada em formas geométricas, para ela ficar bem moderna, mas ao mesmo tempo bem simplesinha, ficar bem estilosinha assim. E eu acho que vocês vão gostar. Eu deixei todas as capas que eu fiz, que vão ser 4, na descrição do vídeo, em todos os formatos. Então, se vocês quiserem baixar, pode baixar. Se quiser colocar no Word para editar, dá também para colocar como imagem. E nessa imagem, por exemplo, eu deixei um lugar ali, se você quiser colocar o seu próprio nome do caderno, que é uma coisa muito legal. Aí você pode só colocar essa imagem no Word ou em algum outro editor de imagem, colocar seu nome ali e imprimir numa folha sulfite ou num papel fotográfico, num papel canson, você que sabe, para colocar no seu caderno. Esse caderno eu fiz todo baseado nesse esquema de cores, de rosa, dourado, preto e um verde água que eu coloquei ali no final, que ele já vai aparecer por aí. E é nesse retângulozinho que eu falei que dá pra você colocar seu nome. É um toque bem legal, fica bem personalizado, então se você gostar é uma ótima ideia. E esse é o formato final, aí é só você clicar em baixar ali no cantinho, escolher o formato que você quiser e baixar essa imagem para o seu computador. A próxima capa que eu fiz é baseada em Harry Potter, então eu usei vários ícones do The Known Project e eu fiz com vários símbolos. Aí tá mostrando para vocês como que você baixa os ícones desse site, é bem fácil. E aí é só você arrastar para essa abinha do Canva e ele já baixa automaticamente para você. Essa capa eu fiz nesses tons de vermelho, preto e dourado, que eu achei que combinava bastante com o Harry Potter e com a Grifinória. E foi assim que ela ficou no final, ficou super bonita. A próxima capa que eu montei é uma ideia super legal, que é cheia de fotos da sua vida, então você pode personalizar do jeito que você quiser. Aliás, eu vou até colocar o template sem as minhas fotos, obviamente, né, pra você. E pra cortar as imagens em formato de círculo, eu entrei nesse site aí que tá aparecendo pra vocês, e aí eu coloquei vários adesivinhos pra ficar parecendo bem uma coisa montadinha, assim, uma coisa personalizada. E assim que ela ficou toda colorida. Essa próxima eu fiz um background para ela, uma parte de trás toda baseada de flores. Entrei no meu Instagram de frases, coloquei as minhas frases favoritas. Essa é uma ideia também super fácil de fazer. Você pode pegar de livro, pode pegar coisas de inspiração que você gosta, da sua religião. Deixa uma letra bem bonita e tenho certeza que vai ficar linda. E assim que ela ficou, coloquei flores de todas as cores para ficar bem bonita. Eu adorei essa capa. E agora que os cadernos já estão todos preparados, que as capas já estão montadas, é a hora de tirar o arame. Isso é muito útil se você tiver um alicate nessa hora, porque a gente vai pegar aquela lateralzinha ali do caderno de arame, que ela tem essa viradinha que tem ali no começo, e a gente vai desvirar essa dobrinha, para que ele fique redondo, assim como os outros arames. Por quê? Porque depois a gente vai desenrolar, entre aspas, vai tirar esse arame do caderno rosqueando. Na verdade, você só precisa tirar um dos lados. Se você endireitar o de cima, você vai rosquear o caderno, tirando ele de cima para baixo.
E se você endireitar o de baixo, você vai fazer o contrário, vai tirar o arame desrosqueando de baixo para cima. No começo pode ficar um pouco confuso, mas não tem problema, é super fácil. E você só vai girando o arame do caderno, aos poucos ele vai saindo, talvez ele enganche em algumas folhinhas, mas é normal. Aí você ajeita com o dedo, vai puxando ele e vai desrosqueando, você vai ver que ele vai sair bem rápido, vai ser bem fácil de tirar esse arame. E agora que vocês vão entender por que a gente fez todo esse trabalho da fita crepe, porque a gente precisa que o caderno esteja imóvel para a gente tirar esse arame. Se as folhas estivessem soltas ia ser muito complicado de fazer isso. E quando a gente tirar esse arame, a gente precisa que as folhas brancas continuem paradas, continuem nesse mesmo formatinho, para a gente poder montar elas em um outro caderno novo e rosquear o arame depois de volta. E agora esse caderno tá pronto, conseguimos tirar o arame dele. É só fazer isso com todos os outros cadernos que você tiver. Muito cuidado nessa etapa, cuidado com o alicate se você estiver usando. Peça a ajuda de um adulto, alguém que sabe o que tá fazendo para te ajudar, para você não se machucar, por favor, tomem cuidado. E é só você fazer isso em todos os outros cadernos, eles já vão estar prontinhos para montagem. Só falta imprimir as nossas capas. Eu imprimi em sulfite porque eu achei que ia ser mais fácil de colar, de furar depois, mas você pode tentar em papel canson, fotográfico ou alguma coisa que você goste. Depois de ter tirado a fita crepe do lado de fora dos cadernos, que foi uma parte que eu esqueci de filmar, você pode colocar todas as folhas que você não vai usar na reciclagem e vai precisar das folhas brancas, das capas, dos melhores arames que você tiver tirado, de fita crepe, mas eu juro que é bem pouquinho dessa vez, cola, régua e contact, que é opcional, mas vai ficar bem bonito e bem mais protegido. Você vai colocar a contracapa primeiro e vai empilhar os blocos de folhas brancas. Tem que deixar eles bem retinhos, com os buraquinhos bem alinhados para poder passar o arame depois. E aí vocês estão vendo que eu tô tirando um pedacinho de fita crepe dos buracos. É muito importante prestar atenção nisso para não te atrapalhar depois quando você estiver passando o arame. E a gente vai reforçar um pedacinho ali só com fita crepe. Juro que é a última vez. Não esquece de colocar os adesivos se você quiser, aquelas pastinhas de papel. E tá pronto pra gente colocar a capa. É só posicionar a sua capa em cima e colar. Aqui tem duas opções para você colar. Você pode colar ela do jeito que eu tô fazendo, colar na folha inteira, e aí depois você vai ter que pegar um lapisinho e furar nos furinhos do caderno, ou você pode simplesmente colar pro lado dos furinhos, deixando os furinhos livres. Aí eu vou alisar com a régua para ele ficar bem retinho, mas com delicadeza, porque senão ele pode rasgar, como tem cola embaixo. E agora eu vou dobrar e colar na parte de dentro também. Eu usei a cola bastante porque eu achei mais fácil de espalhar ali, mas você pode usar a que você quiser. E agora eu vou usar um lápis e vou furar o papel em todos os furinhos ali do caderno. Fura, dá uma rodadinha e faz isso até o final. Agora ele já tá todo furadinho. Eu vou medir um pedaço de contact do tamanho que eu quero e colar ali, mas isso é opcional. Vai proteger mais o caderno e vai deixar ele com uma aparência brilhosa, igual os cadernos que a gente compra. Aí eu vou puxando aos pouquinhos o papel, alisando com a régua também para não ficar nenhuma bolinha. Pronto, agora é só dobrar para dentro e furar o contact depois com o lápis. Eu gosto de cortar essas pontinhas do contact, porque aí para dobrar é muito mais fácil. E agora eu vou pegar o mesmo lápis e fazer os furinhos que eu já tinha feito no papel. E agora pronto, é só a gente montar o nosso caderno. Então eu vou colocar a capa ali em cima, alinhar com as folhinhas de baixo, alinhar bem os furinhos para ser mais fácil de passar o arame e prender com um pouquinho de fita crepe. Juro que é a última vez que a gente usa fita crepe hoje. E aí vem a parte mais chatinha, que é passar o arame. Vocês vão ver que eu sofri um pouquinho ali no começo. O primeiro furo geralmente é o mais difícil,
mas eu prometo que com paciência dá tudo certo. Na verdade, eu aconselho vocês a começarem de cima do caderno, diferente do que eu fiz. Eu comecei de cima nos outros e foi bem mais fácil. E aí tá nosso caderno prontinho, é só tirar todas as fitas crepes agora, pode fazer a festa. Cuidado com a parte branca que às vezes rasga as primeiras folhinhas que a fita tá colada, mas como tem bastante folha, acho que tudo bem, né? E com todos os cadernos prontos, eles ficaram assim. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!